Conversão de Saulo de Tarso por Jesus Cristo. Parte 06, dia 12 de janeiro de 2026. Lembre-se, você deve morrer. E você acha que, quando estiver morrendo, terá algum consolo pensar que fez o possível para destruir as almas de outras pessoas? Não. Você deve confessar que é um jogo ruim. Você não está ganhando nada com isso, mas está causando um dano positivo a si mesmo. Bêbado, continue com a sua embriaguez. Lembre-se de que todo acesso de embriaguez deixa atrás de si uma praga, que você terá que sentir um dia. É agradável pecar hoje, mas não será agradável colher sua colheita amanhã. As sementes do pecado são doces quando as semeamos, mas o fruto é terrivelmente amargo quando finalmente chegamos a abrigá-lo. O vinho do pecado é doce quando desce, mas é como fel e vinagre nas entranhas. Fique atento, vocês que odeiam a Cristo e se opõem ao seu Evangelho, pois tão certo quanto o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e sua religião é verdadeira, vocês estão acumulando na cabeça uma carga de injúria em vez de obter o bem. Saul, Saul, por que você me persegue? É difícil para você chutar contra as picadas, mas por mais que chutasse o boi, ele finalmente tinha que avançar. Vimos um cavalo parado na rua, e o cocheiro, que não tinha muita paciência com ele, deu-lhe tamanha surra, que nós perguntamos como o pobre cavalo podia ficar parado sob tamanha torrente de golpes. Mas, finalmente, observamos que o cavalo é obrigado a seguir em frente, e nós perguntamos o que ele ganha ficando parado. Exatamente o mesmo com você. Se o Senhor pretende fazer de você um cristão, você pode chutar contra o cristianismo, mas ele finalmente o terá. Se Jesus Cristo pretende a sua salvação, você pode amaldiçoá-lo, mas ele o fará pregar seu evangelho um dia, se ele quiser. Se Cristo quisesse voltar-lhe, que o amaldiçoou, poderia ter feito um segundo apóstolo Paulo. Ele não poderia ter resistido à graça soberana, se Cristo assim o tivesse determinado. Se alguém tivesse dito ao apóstolo Paulo, quando ele estava indo para Damasco, que um dia ele se tornaria um pregador do cristianismo, ele sem dúvida teria rido disso como um absurdo e ridículo. Mas o Senhor tinha a chave de sua vontade, e ele a fechou como quis. E assim será com você, se ele decidiu tê-lo ou tê-la como um de seus seguidores. Se, como o mandato eterno decorreu, a graça do Todo-Poderoso prende esse homem e prende essa mulher. A graça onipotente irá prendê-los, e o mais sangrento dos perseguidores se tornará o mais ousado dos santos. Então, por que me persegues? Talvez você esteja desprezando o próprio Salvador, que um dia amará, tentando derrubar exatamente aquilo que um dia você tentará construir. Talvez você esteja perseguindo os homens que chamará de irmãos e irmãs. É sempre bom para um homem não ir tão longe que não possa voltar de forma respeitável. Agora, não vá longe demais em se opor a Cristo, pois em uma dessas ocasiões pode ser que você fique muito feliz em vir agachado aos pés dele. Mas há uma triste reflexão. Se Cristo não te salvar, você ainda deve continuar. Você pode chutar contra as picadas, mas não pode fugir de seu domínio. Você pode chutar contra Cristo, mas não pode expulsá-lo de seu trono. Não pode arrastá-lo para fora do céu. Você pode chutar contra ele,
Mas você não pode impedir que ele finalmente o condene. Você pode rir dele, mas não pode rir do dia do julgamento. Você pode zombar da religião, mas todos os seus escárnios não podem apagá-lo. Você pode zombar do céu, mas todas as suas zombarias não tirarão uma única nota das harpas dos redimidos. Não, a coisa é a mesma, como se você não chutasse. Não faz diferença, exceto para você mesmo. Oh, bom tolo você deve ser, para perseverar em uma rebelião que é prejudicial a ninguém, exceto a sua própria alma, que não é prejudicial àquele a quem você odeia, mas que, se ele quiser, ele pode parar, ou se ele não parar, ele pode e vai se vingar. Mas todas as suas zombarias não tirarão uma única nota das harpas dos redimidos. Não. A coisa é a mesma, como se você não chutasse. Não faz diferença, exceto para você mesmo. 3. E agora termino dirigindo-me a alguns aqui cujos corações já foram tocados. Ou você sente sua necessidade de um Salvador? Você está consciente de sua culpa por ter se oposto a Ele? E o Espírito Santo o fez disposto para a confessar seus pecados? Você está falando? Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Então eu tenho boas notícias para você. Paulo, que perseguiu a Cristo, foi perdoado. Ele disse que era o principal dos pecadores, mas obteve misericórdia. Você também. Não, mas Paulo não apenas obteve misericórdia, ele obteve honra. Ele foi feito um ministro honrado para pregar o Evangelho de Cristo, e você também pode. Sim, se você se arrepender, Cristo pode fazer uso de você para trazer outros a Ele. Fico maravilhado quando vejo quantos dos maiores pecadores se tornaram os homens mais úteis. Você vê John Bunyan ali? Ele está amaldiçoando a Deus. Ele vai até o campanário e toca o sino no domingo, porque gosta do toque dos sinos. Mas quando a porta da igreja está aberta, ele joga o boliche no gramado da vila. Existe a torneira da aldeia e não há ninguém que ria tão alto quanto John Bunyan. Amém. Deus seja louvado e glorificado hoje, sempre e eternamente. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.